Salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para a nossa primeira aula do concurso de Itapissuma, História de Itapissuma, que saiu lá nos conhecimentos gerais. Todo mundo que vai fazer esse concurso vai ter que estudar História de Itapissuma. E a gente está aqui com conteúdo para vocês. Então dizer que, se você já conhece nosso canal, já deixa aquela curtida, aquele comentário. Se está chegando por aqui agora, já se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso canal, que tem conteúdo para esse e para vários concursos que virão aí de maneira gratuita aqui no YouTube. Então, a gente vai trazer material de história de Itapissuma e vamos também trazer outras matérias. A gente está trabalhando aí com outros professores para enriquecer o nosso canal, beleza? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre o começo da colonização, que é o edital de vocês, ele fala lá de maneira muito ampla, história de Itapissuma. Mas como é essa história? A gente vai ter que trabalhar exatamente essa relação, como é que se estabelece isso aí, ok? E aqui a gente trabalha sempre focado no edital, tá certo? Isso é muito importante para mim, porque eu sei que a banca vai cobrar isso. Banca IGEDUC é uma banca que não traz questões tão complexas, ela geralmente traz questões mais objetivas, então a gente vai precisar focar desde o começo na colonização de Itapissuma até os dias atuais, pelo menos ali, né? Até 1982, quando tem a emancipação, o que se deu nesse caminho da história dessa cidade, ok? Então isso é bem importante. Dizer também que teremos a apostila, então você que quer uma apostila com conteúdo e questões comentadas de história de Itapissuma, fala comigo através do WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então coloca aqui embaixo, eu vou deixar o WhatsApp aqui, você fala comigo e a gente vai ter a apostila. E também próximo da prova, a prova de vocês vai ser lá no começo de dezembro, né? Dia 1º de dezembro, não é isso? A gente vai ter aula, a gente vai ter o nosso aulão perto da prova de vocês. Tranquilo? Então você quer apostila, quer aulão, aí você fala com a gente, é um material específico de qualidade para vocês, beleza? Vamos embora para o nosso conteúdo e aí dizer também, ó, como é o primeiro vídeo, sempre gosto de dizer, não sou de enrola não, mas aqui para dizer, leia o edital, isso é muito importante. Você que viu o edital, o ministro se inscreveu e nem leu direito, leia o edital. Veja se você tem direito, por exemplo, à isenção. Se você está vendo esse vídeo no comecinho, veja se você tem direito à isenção para não precisar pagar a inscrição, doador de sangue, doador de medula, enfim, várias coisas. Veja se você, por exemplo, cumpre todos os requisitos, isso é muito importante. Tem gente que estuda para a prova e depois vê que, eita, tem tal coisa que eu não cumpro. E não tem condição. Então, leia o edital, é muito importante, tá certo, gente? Então, isso aí é crucial para você. São vários cargos, então dá uma olhada nisso aí. Beleza? Vamos embora para o nosso conteúdo. Como é que a gente começa a pensar na história de Itapissuma? Povos indígenas. É impossível a gente pensar na história do Brasil, né? Mas vamos focar Pernambuco, vamos focar mais Itapissuma, sem pensar nos povos indígenas que aqui habitavam. Então, vamos lá. O nome Itapissuma já é um nome indígena. Ita é pedra. Ah, por isso que tem Itamaracá, exatamente. Itamaracá aqui, em algumas versões, dizem pedras que cantam, mas Ita é pedra, Itapissuma é pedra negra, né? Seria esse termo utilizado aí, que tem a ver com a localização geográfica de Itapissuma, nessa região do litoral norte de Pernambuco. Então vamos lá. Quem eram esses povos indígenas? Os povos do tronco tupi. No Brasil, existiam 2 troncos linguísticos, existiam diversos povos. Primeira coisa que você vai lembrar para a sua prova. Eu acho muito difícil que eles façam a prova sem cobrar nada de povos indígenas. Uma coisa que você precisa lembrar. Existiam diversos povos indígenas. 2 troncos. Tapuia e Tupi. Tapuia mais para o interior. Tupi mais no litoral. A gente não está falando do litoral, então estamos falando de povos predominantemente do tronco Tupi, ok? Então isso é muito importante. O que você não vai jamais colocar na sua prova? Dizer que existia um povo indígena só em Pernambuco, eram os Tupi-Guarani. Falso, pelo amor de Deus. Existem diversos povos indígenas no estado de Pernambuco e naquela região do litoral norte, beleza? Esses povos viviam como? Eles eram chamados povos seminômades. Então eles viviam da caça e da coleta. Sim, caça e coleta. Então é pesca, é caçar, é pegar fruta e também a chamada agricultura de subsistência. O que é isso? É a plantação pequena. É uma agricultura de subsistência pequena. Qual o principal produto plantado naquele momento? Mandioca. A nossa macaxeira, deliciosa macaxeira, é plantada por eles naquele momento. A mandioca. Outros produtos também. A maioria do que a gente consome hoje em dia, não. Por exemplo, manga, milho vem de fora, várias coisas vêm de fora. Mas a mandioca é nossa, o caju é nosso, outras coisas também que eram produzidas aqui, tá certo? Por isso, por exemplo, que a gente pode dizer que temos como influência indígena na nossa cultura ainda hoje em dia, comidas que têm farinha, como por exemplo, que tem mandioca. Por exemplo, farinha, que eu acabei de falar, a gente come farinha, farofa,
e a tapioca, certo? Então coloca isso, pensa nisso, influência indígena no nosso cotidiano. Itapissuma era uma região habitada por esses povos indígenas, que ali habitavam do tronco tupi. Isto é crucial para você conseguir entender. Esses povos eles vão habitar aquela região que é justamente Itapissuma, o encontro do rio com o mar. É essa a localização de Itapissuma, o encontro do rio com o mar. Isso gera inclusive esse termo, né, o Pedra Negra e tudo mais, que é daquela região ali, que já é próximo daquela região que a gente vai ter ali, Itamaracá, Goiânia, aquela região que está ali localizada, ok? Então, esses povos viviam ali até que vai acontecer ali no ano de 1500? Pausa para água. E dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Chegou até aqui, não segue o nosso canal, tem aqui embaixo inscrever-se, faz isso, é massa. Curta, comente e compartilha, espalhe o boato, isso ajuda o nosso canal a crescer. A segunda, adquirindo um dos nossos materiais, apostila aulão, ou nos ajudando através do Pix, que fica aqui na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, vamos nessa. Então, os povos indígenas habitavam a região, mas depois, o que vai acontecer? Depois vem justamente a presença dos portugueses. O que vai acontecer ali em 1500? Vamos lá. O litoral brasileiro ele é buscado por Portugal nesse momento para uma ocupação. E é uma ocupação aqui muito importante, que Portugal naquele momento visava a presença de ouro. Eles queriam ouro. Então, Portugal era proprietário do Brasil, segundo o Tratado de Tordesilhas. Lembra lá da tua aula de história lá no ensino fundamental, no ensino médio, que Portugal e Espanha dividiram o mundo. A América Central era da Espanha, mas a América do Sul era de Portugal, boa parte dela, né? Não completa, para a gente ser mais preciso. Era de Portugal. Portugal vai vir para o Brasil, chega aqui em 22 de abril de 1500, aquele negócio todo, tal. Só que o que é importante a gente pensar sobre essa chegada? Primeiro, não trate a chegada dos portugueses aqui no Brasil como se os indígenas fossem todos um bando de besta, como se os indígenas eles não soubessem de nada. Não era isso que acontecia, tá certo? Eles tiveram uma relação de escambo, que é a troca. É isso que vai acontecer nesse momento, tá certo? Então é uma troca que existe nesse período aí, justamente por conta disso, tá certo? Os portugueses vêm, procuram o quê? Ouro. Eles encontram ouro? Não. Então eles vão estabelecer as feitorias. O que são feitorias? Locais para você colocar um porto, vamos dizer assim. Chega, tem a troca de material, você vai fazendo essa relação e aí depois, né, nesse sentido, depois é que você vai ter uma estadia, uma troca. Os indígenas pegavam produtos, os portugueses levavam produtos aqui. Qual era o principal produto extraído do Brasil nesse momento? Pau-brasil, ok? Então o pau-brasil era muito extraído nesse momento. E aí onde é que entra especificamente Pernambuco, onde é que entra especificamente Itapissuma nesse momento? É quando a gente vai ter a divisão das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, gente, elas são uma divisão administrativa de Portugal feitas para ocupação do Brasil. Porque o Brasil só tinha como ocupação essas feitorias. E o que acontecia por conta disso? Boa parte do Brasil não era ocupado e aí não existe vácuo. Alguém vem para cá, principalmente os franceses, ok? Acontece uma divisão dessas capitanias. Uma delas vai ser Itamaracá, outra vai ser Pernambuco. Muito cuidado com isso, são capitanias diferentes, mas Duarte Coelho vai ser dono, certo? Tanto é que ele começa ocupando Pernambuco para conseguir o quê? Açúcar. Duarte Coelho já vem aqui procurando açúcar. Aí, no século XVI ainda, Itapissuma vai ser ocupada. Quando Itapissuma vai ser ocupada nesse período, isso é muito importante, é que a gente vai ter ali dos padres franciscanos. Por que isso é importante? Porque quando os portugueses vêm para cá, mais especificamente a Igreja Católica vem para cá, eles vêm para catequizar os povos indígenas. Então eles vêm com um objetivo específico, catequizar os povos indígenas. Por quê? Eles queriam conseguir novos cristãos. Eles queriam fazer com que aquelas pessoas se tornassem cristãs. Então isso é crucial para a gente conseguir entender esse processo da colonização de Itapissuma,
que vai ser muito permeada pela presença da Igreja Católica e da cana-de-açúcar. Então lembra dessas duas coisas, é cana-de-açúcar e a Igreja Católica. Então eu quero produzir o ouro branco, na próxima aula a gente fala melhor sobre isso, sobre o ouro branco. Além da produção, da riqueza que eu quero, da ocupação da capitania hereditária, eu também tenho um braço religioso, eu tenho um interesse religioso, que é o quê? Esse interesse religioso é justamente catequese dos indígenas, fazer eles virarem cristãos. E a partir daí, do século XVI, é que a gente começa uma ocupação mais efetiva de Itapissuma, de Pernambuco de maneira geral, e aí é que a gente vai conseguir entender a formação dessa cidade. Tranquilo? Então, a gente vai trabalhando com isso nas próximas aulas. Beleza? Gostou? Aperta aqui no curtir, no comentar, no compartilhar. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E mande para os amigos, esse concurso saiu agora. É um momento massa para estar estudando e vocês estarem fazendo todo esse material. Beleza? Tamo junto e forte abraço.